Bem-vindos! Vamos tratar hoje da elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Lembro que esse material ele é protegido quanto aos seus direitos autorais e de propriedade, sendo permitido sua consulta e uso apenas para fins didáticos e durante a vigência da disciplina em que estão matriculados. Então, o plano de gerenciamento de resíduos é um documento técnico previsto na legislação, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que ele contém diretrizes e ações, então é o planejamento propriamente dito, sobre o processo de gerenciamento dos resíduos sólidos. Ele se aplica e ele deve ser elaborado por todos os considerados grandes geradores de resíduos sólidos. Lembro que a definição do que é pequeno gerador e do que é grande gerador fica a cargo atualmente das prefeituras municipais. Então, através da legislação municipal, dos planos diretores ou dos planos municipais integrados de gestão de resíduos sólidos, é que são definidos quem é grande gerador e quem é o limite, né, do que é grande gerador e do que é pequeno gerador. Por se tratar de um documento técnico, de um planejamento técnico, necessariamente ele deve ser elaborado e de responsabilidade de um profissional, certo? Então, diversos são os profissionais que podem se responsabilizar pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, comumente chamado de PGRS, mas o mais comum seriam os engenheiros civis, sanitaristas, como ambientais, como responsáveis desse tipo de documento. Então, o próprio CREA Paraná tem uma matriz em que estão designados quais profissionais são competentes ou têm atribuições para elaborar esse tipo de documento. Se vocês forem consultar essa matriz, vocês verão que praticamente todos os profissionais ligados ao sistema Confia-CREA, ou todos eles de nível superior, têm atribuição para poder elaborar esse tipo de plano, de planejamento, tá bom? O PGRS, ele é elaborado tanto para empreendimentos novos quanto para empreendimentos existentes. Especialmente no processo de licenciamento ambiental, é um documento que será exigido. E no caso dos empreendimentos existentes, aqueles que já estão com o processo de licenciamento em andamento ou que já estão com a operação em andamento, em processo de regularização ou de atualização ou de renovação da licença, costuma ser exigido esse plano, ou uma versão atualizada do plano. A diferença entre elaborar um plano desse para um empreendimento novo ou para um empreendimento existente é basicamente você reportar qual é a prática atual. Certo? O empreendimento novo, obviamente, não terá uma prática atual a ser reportada, mas para os empreendimentos existentes eu deveria detalhar o que é feito hoje com resíduo, quem coleta, quem transporta, como é que é feita a gestão ou o gerenciamento desses resíduos nos dias de hoje, tá bom? Então, basicamente seria essa a diferença dos planos nos dois níveis. Do ponto de vista de estrutura, cada órgão ambiental costuma elaborar seu próprio termo de referência, em que constam os conteúdos mínimos a serem apresentados ou serem abrangidos nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Então é importante, quando você vai fazer um planejamento desse, você avaliar em função do contexto, em que município está, em que órgão eu estou licenciando, para poder atender essas diretrizes normativas que costumam ser atualizadas periodicamente, né? Então, mas em linhas gerais, a gente vai tratar aqui em linhas gerais, a estrutura de um plano desses vai conter a caracterização do empreendimento, uma fase de diagnóstico ou de prognóstico dos resíduos, do ponto de vista de se é um empreendimento existente, eu vou falar em diagnóstico, se é um empreendimento que será implantado, eu vou falar em prognóstico dos resíduos, né? A questão do plano de ação, que é propriamente o planejamento do gerenciamento, e a questão da responsabilidade técnica, que a gente já abordou superficialmente. Então vamos em frente. Quanto à caracterização do empreendimento, o que é que deve constar de um documento como esse? As características e dados do empreendedor, nome, CNPJ, inscrição estadual, os contatos, endereços, enfim, todo esse processo cadastral.
a questão da localização do empreendimento, basicamente para processos de acompanhamento ou de fiscalização, onde está situado esse empreendimento, ou eventualmente do contexto, para poder saber a cadeia de fornecedores que estão disponíveis para esse empreendimento. Um detalhe da atividade, aí do ponto de vista de caracterizar a atividade, o que é feito naquele local, se é uma indústria, se é uma unidade de saúde, se é uma construção. Então, eu acabei não abordando isso antes, mas o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele é elaborado para vários tipos de empreendimento, desde empreendimentos industriais a empreendimentos de construção, aí ele vai ter uma sigla específica de PGRCC, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, ou para empreendimentos da área da saúde. E a gente também vai ter uma outra sigla, PGRSS, então Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde. Em linhas gerais, todos têm o mesmo princípio, a mesma ideia de organizar a sistemática de gestão, mas cada uma vai ter suas especificidades do ponto de vista de classificação dos resíduos e tudo mais. Então, como eu disse, a gente tem que caracterizar o empreendimento quanto à sua atividade, qual é a atividade desenvolvida, qual é o tipo de processo industrial, construtivo, de atendimento, de prestação de serviço que é realizado naquele local, horário de atendimento, número de funcionários envolvidos, a área abrangida, se em cada local são realizadas atividades diferentes. Então é importante parametrizar tudo isso. E o porte do empreendimento, que também vai depender do local em que o empreendimento está e de que órgão ele está sendo submetido. E aí cada um vai ter um enquadramento diferente. Quando eu abro esse novo capítulo do plano, eu vou chamar de diagnóstico ou de prognóstico da geração de resíduos, aí sim eu vou detalhar quais são os processos geradores de resíduos, que tipo de resíduos eles geram, qual é a classificação desses resíduos gerados. Então eu vou trazer detalhes e pormenorizar quais são esses resíduos. Se eu estou falando de uma indústria, ela tem ou não tem refeitório, tem ou não tem banheiros, obviamente terá, né? Mas eu tenho que especificar o que é gerado, de que tipo é e que categoria ou que classificação tem esse resíduo. E isso vai depender do tipo de resíduo. Se eu falar de resíduo de construção, eu vou classificar os resíduos segundo a resolução do CONAMA 307. Se eu falar de resíduos industriais, segundo a NBR 10.004. Ou resíduos de serviço de saúde, eu vou na resolução do CONAMA específica. Então, cada tipo de resíduo vai ter a sua forma adequada de classificar. Isso a gente vê em outras aulas, né? Então não é o objeto dessa aula tratar desses detalhes. Mas, em linhas gerais, a gente vai dizer o que é gerado, onde é gerado e quanto é gerado, né? Então eu tenho que especificar as quantidades. E nem sempre isso é óbvio, muitas vezes a gente tem que recorrer a métodos da literatura para poder especificar quanto vai ser gerado de resíduo em cada uma das unidades, ou trabalhar com um sistema de analogia, por comparação a outros sistemas, a outras unidades em que já tem um processo consolidado, a gente inferir qual vai ser a quantidade, ou arbitrar qual vai ser a quantidade de resíduos gerados. Num outro momento no plano de gerenciamento, a gente vai tratar especificamente do processo de gerenciamento, que vai abranger desde a política de gerenciamento, por exemplo, qual que é a minha ideia geral nesse processo. É não gerar resíduo, é zero resíduos, como poderia ser, ou é minimizar a geração de resíduos, é otimizar o fluxo, ou otimizar os custos associados. Então, dependendo da política de gerenciamento, é que as outras ações vão ser desencadeadas. Tá? E aí eu vou abrir capítulos para tratar das estratégias de gerenciamento de resíduos. Como é que eu vou fazer para evitar a geração, minimizar, reciclar, reutilizar? Então, toda aquela hierarquia de gestão de resíduos a gente acaba aplicando aqui no processo. Eu também vou ter que abrir capítulos para tratar da questão da estrutura do gerenciamento. Então, a estrutura de coleta, a estrutura de acondicionamento, a estrutura de armazenamento. Então, onde ficam as lixeiras, de que cor são, segundo a resolução do CONAMA 275, como elas vão ser dispostas, com que frequência vão ser coletados esses resíduos, quem vai fazer essa coleta. Os sacos plásticos, que cor são, onde vão ser colocados, o armazenamento interno, externo. Então, pensar em todo esse processo, quais são os requisitos, vão ser utilizadas baias, caçambas, onde elas vão ficar dispostas. Então, tudo isso tem que ser detalhado nesse documento.
A questão do transporte interno, por exemplo, os próprios funcionários, como eles vão fazer esse transporte? É um carrinho de mão? É uma máquina, um equipamento hidráulico? É uma grua? Enfim, como é que isso vai ser transportado internamente e externamente? Com que frequência, de que forma isso vai ser coletado, e também é importante nesse documento listar quais são os parceiros da empresa, do empreendimento. Então, quem é a empresa transportadora de resíduos? Quem faz a coleta desse material? E a gente costuma citar também as licenças ambientais desses parceiros, para mostrar que o processo ele se atentou a esse aspecto e está atuando de uma maneira regular perante os órgãos de fiscalização. Então, no capítulo de destinação final, a gente também vai tratar quais são os destinos utilizados ou planejados para esse sistema. Eu vou mandar isso para um aterro sanitário, para um aterro industrial, para uma recicladora, para um coprocessamento, vou usar de um sistema de compostagem ou não, enfim. Eu tenho que trazer elementos que detalhem isso e sempre que possível acompanhados das informações de licenciamento desses fornecedores. Também bastante comum e oportuno a gente colocar um cronograma de implantação disso, porque muitas vezes a gente não tem o empreendimento, é um empreendimento novo, e eu tenho que escalonar a implantação desse empreendimento. Então, a aquisição de lixeiras, a aquisição de sacos plásticos, o processo de treinamento é muito importante ser detalhado, como vão ser treinados esses funcionários, qual é o plano de capacitação, isso também não está escrito aqui, mas é um tópico importante a ser considerado no documento. A questão dos custos envolvidos também é bastante importante e a questão das responsabilidades, quem faz o quê, a quem compete contratar empresas, a quem compete coletar o lixo, a quem compete, enfim, cada uma das atividades que for planejadas, ela tem que ser designado um responsável, certo? E do ponto de vista de responsabilidade técnica, esse documento, ao ser um documento técnico, tem que ser indicado no próprio documento quem é o seu responsável. Então, quem são os profissionais envolvidos tanto na elaboração do plano, que pode ser um determinado profissional, e pode ter outro profissional responsável pela execução do gerenciamento. Então, é importante a gente designar ou especificar ou informar quem são esses dois profissionais. Sempre traz o nome do profissional e o número de inscrição, a formação e o número de inscrição no conselho profissional, né? Então, sei lá, fulano de tal, engenheiro civil, número do CREA, tal, certo? Isso é importante estar designado e também indicar o número da anotação de responsabilidade técnica, ART, que é obrigatório. Agora tem outros órgãos, né, que podem esse documento pode ter outros nomes, né? Termo de responsabilidade técnica, certificado de responsabilidade técnica, mas enfim, é o documento equivalente, se for o caso. Então, importante sempre trazer o número e acompanhar. Muitas vezes a gente coloca, na maior parte das vezes a gente coloca em anexo do documento, como forma de comprovar que a esse documento corresponde um determinado responsável, tá bom? Então isso é sempre importante, ter o nome, número de inscrição, formação e assinatura no documento, tá bom? Espero que tenha ficado claro como é que é a estrutura geral de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Grande abraço a todos.